Bom, pessoal, temos agora uma questão que é resolvida através de pura interpretação de gráfico. Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia, ao meio-dia solar, esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante leu também que ao longo de um ano, sempre ao meio-dia solar, a sombra é máxima no solstício de inverno, isso aqui é importante, a sombra é máxima no solstício de inverno e a sombra é mínima no solstício de verão. O estudante, que morava em Macapá, na linha do Equador, ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contactou seus amigos virtuais em Salvador, região tropical, e Porto Alegre, região temperada, e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada, ao longo do dia, durante um ano. Os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico. E aí no gráfico considerar que SV é o solstício de verão, SI é o sistema internacional, não zoeira, é o solstício de inverno, e que é o equinócio, ok? Além disso, lembrar que no SV, no solstício de verão, a sombra é mínima. Bora anotar isso aqui do lado. SV, a sombra tem que ser mínima. E no SI, que é o solstício de inverno, a sombra tem que ser máxima. São as conclusões que ele tirou através da leitura, né? Então aqui, sombra máxima. Aqui a gente tem o gráfico, que a gente vai olhar daqui a pouco, mas no eixo vertical a gente tem o tamanho da sombra e no eixo horizontal a gente tem o tempo. Qual ou quais as cidades indicadas no texto e no gráfico contradizem a afirmação 2? Ou seja, a afirmação 2 é de que a sombra era mínima no solstício de verão, né? Então, bora ver. Se a gente pega essa curva inicial aqui, a curva mais acima de Porto Alegre, a gente vê que o tamanho da sombra ele é máximo nas regiões aqui de solstício de inverno. Então, por enquanto, está valendo a regra, né? E ele tem que ser mínimo aonde? No solstício de verão. É isso que ocorre? É isso que ocorre. Então, Porto Alegre não está contradizendo nada. Então, não pode ser B, não pode ser D e não pode ser E, né? A gente podia ser esperto e olhar logo para Macapá, né? Para a gente poder eliminar entre A e C. Mas bora olhar para Salvador primeiro, tá? Só para a gente ter essa garantia. Então, aqui, Salvador. Salvador, a gente tem os pontos de máximo aonde? A gente tem aqui, no solstício de inverno, e lá depois, novamente, no solstício de inverno, né? Está obedecendo a regra? Está obedecendo a regra. E o ponto mínimo é no solstício de verão? Não. O ponto mínimo ele está entre o equinócio e o solstício de verão, e depois entre o solstício de verão e o equinócio. Veja que aqui no solstício de verão, né, a gente não tem um ponto mínimo. Então, Salvador consegue contrariar, sim, a afirmação número 2. Então, Salvador, por enquanto, tá legal. Bora ver se Macapá também obedece essa regra, né? Então, aqui de verde, a gente vê que a gente tem um tamanho grande aqui no solstício de inverno. A gente também tem outro ponto grande aqui no solstício de verão. E aqui no outro solstício de inverno, a gente também tem um ponto grande, né? Só que os pontos mínimos, eles não estão no solstício de verão. Eles estão nos equinócios, tranquilo? Então, quer dizer que Macapá também contraria a afirmação número 2. Então, nossa resposta vai ser letra C, de catapora transmitida pelo aperto de mão. Belezinha, pessoal? Até a próxima!